A dura realidade da pobreza no Burundi. Quando falamos em pobreza extrema, muitas vezes é difícil imaginar sua verdadeira face. No Burundi, essa realidade aparece em cada rua de terra batida, em cada criança descalça, em cada prato vazio. Localizado no coração da África, o Burundi é hoje o país mais pobre do mundo. Essa não é apenas uma estatística, é uma realidade cruel vivida diariamente por milhões de pessoas. Com pouco mais de 12 milhões de habitantes, sobreviver no Burundi é um desafio diário. O PIB per capita mal ultrapassa os $200 por ano, e grande parte da população vive com menos de $1 por dia. A economia, baseada quase exclusivamente na agricultura de subsistência, é frágil e vulnerável. Conflitos internos, instabilidade política e a falta de infraestrutura perpetuam um ciclo de miséria difícil de romper. A fome é um problema constante. Mais de 65% da população sofre com insegurança alimentar severa. Muitas famílias fazem apenas uma refeição por dia, quando conseguem. O acesso a alimentos básicos é limitado e os preços sobem frequentemente, empurrando ainda mais pessoas para a fome extrema. A situação da saúde pública é dramática. Hospitais são escassos e estão em condições precárias, faltando médicos, medicamentos e materiais essenciais. Doenças como malária e diarreia, que poderiam ser evitadas, ainda tiram milhares de vidas por ano. O Burundi possui uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo e a expectativa de vida é de apenas 61 anos. A educação também é duramente afetada. Muitas crianças abandonam a escola cedo para ajudar no sustento da família, ou por falta de recursos como uniforme e material escolar. As salas de aula são improvisadas, superlotadas, e os professores trabalham em condições muito difíceis. A moradia no Burundi é extremamente precária. A maioria das famílias vive em casas de barro ou madeira, frágeis diante das chuvas e do frio. Muitas pessoas dormem no chão, sem colchões ou cobertas. Ter uma cama é um luxo que poucos podem sonhar. Além da pobreza material, existe a pobreza energética. Mais de 90% da população rural não tem acesso à eletricidade. A escuridão da noite traz medo, dificulta os estudos e compromete a saúde e a segurança. Sem luz, a vida se torna ainda mais limitada e vulnerável. O transporte é outro obstáculo. Bicicletas, vistas como itens simples em muitos lugares, são artigos de luxo no Burundi. A maioria da população caminha longas distâncias para buscar água, vender produtos ou chegar a um posto de saúde. Carros, então, são quase inexistentes para o cidadão comum. Apesar de todas essas dificuldades, o povo burundês demonstra uma força impressionante. Em meio à pobreza extrema, ainda há espaço para a música, a dança e o sorriso. Eles resistem e constroem suas vidas com o pouco que têm, mostrando ao mundo o verdadeiro significado da resiliência. A realidade do Burundi precisa ser conhecida. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento de milhões de pessoas, apenas porque estão longe. Cada vida, cada história importa. Cada criança que sonha em estudar, cada mãe que luta para alimentar seus filhos, cada agricultor que desafia a seca merece ser ouvido. E enquanto refletimos sobre essa dura realidade, precisamos entender que a pobreza no Burundi vai além da falta de dinheiro. Ela se manifesta em situações extremas, como a ausência de uma cama para descansar após um dia exaustivo. No próximo tópico, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa realidade e compreender o que significa viver sem algo tão básico quanto uma cama. Realidade cruel. A vida sem cama no Burundi. Imagine terminar um dia exaustivo e não ter um colchão onde repousar. No Burundi, milhões de pessoas vivem essa realidade. Sem cama, sem colchão, apenas o chão frio como único abrigo contra o cansaço, o frio e a exaustão. A pobreza extrema do país torna até mesmo o item mais simples, como uma cama, um luxo inalcançável. A maioria das casas no Burundi, especialmente nas áreas rurais, é feita de barro e palha, sem móveis adequados. Muitas famílias se deitam no chão de terra batida após longos dias de trabalho árduo. Essa falta de estrutura
impacta profundamente a saúde física. Dormir no chão gera dores nas costas, problemas articulares e distúrbios do sono. A privação de um descanso adequado agrava ainda mais a luta diária pela sobrevivência. A falta de camas reflete um problema ainda maior: a escassez de recursos básicos. Quando a prioridade é encontrar comida e abrigo, uma cama se torna um sonho distante. Além disso, os preços elevados e a dificuldade de acesso a bens de consumo tornam praticamente impossível para a maioria das famílias adquirir colchões ou móveis simples. Dormir no chão vai além do desconforto físico, afeta também a saúde emocional. A falta de privacidade, a superlotação das casas e o estresse constante de sobreviver a mais um dia criam um ambiente de profundo sofrimento psicológico. Para crianças, a situação é ainda mais crítica. Sem uma cama adequada, elas enfrentam dificuldades no desenvolvimento físico e no desempenho escolar, agravando o ciclo da pobreza. Idosos e pessoas com deficiência sofrem ainda mais. Ossos frágeis, dores crônicas e a falta de apoio físico transformam o ato de deitar em um momento de dor. Sem camas, o conceito de lar como um refúgio de descanso praticamente não existe. Muitas casas são meros abrigos improvisados, sem higiene, conforto ou privacidade. A falta de camas é também um retrato da desigualdade global. Enquanto em algumas partes do mundo as pessoas escolhem entre dezenas de tipos de colchões, no Burundi milhões lutam apenas para ter um local minimamente confortável onde repousar. Essa diferença evidencia a necessidade urgente de olhar para o sofrimento humano com mais empatia e solidariedade. Dormir no chão, sem colchão, sem conforto e sem privacidade, não é apenas uma questão de desconforto, é uma violação da dignidade humana. É difícil compreender plenamente essa realidade sem experimentá-la, mas é fundamental reconhecer que, para muitas pessoas no Burundi, essa é a dura rotina de cada noite. Ainda assim, essa realidade pode mudar. Conscientizar-se sobre as dificuldades que os burundeses enfrentam é o primeiro passo. Oferecer apoio e buscar soluções para melhorar as condições básicas de vida pode transformar a realidade de milhares. Uma cama pode parecer pouco para quem tem tudo, mas para quem não tem nada, significa dignidade, saúde e esperança. No próximo tópico, vamos mergulhar em outro desafio diário enfrentado pela população do Burundi: a falta de energia elétrica. Sem luz, a luta pela sobrevivência torna-se ainda mais sombria e difícil. Acompanhe a seguir essa realidade invisível, mas devastadora. E aí, está gostando do vídeo? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo. Falta de energia, a escuridão que sufoca o país. A escuridão no Burundi não é apenas a ausência de luz, é a expressão viva do abandono, da negligência e da falta de esperança. Enquanto o mundo avança com inovações e infraestrutura, o Burundi luta para acender uma simples lâmpada. Mais de 90% da população rural não tem acesso à eletricidade. E nas cidades, poucos conseguem pagar pelas tarifas, limitando ainda mais a vida cotidiana. Quando o sol se põe, a falta de energia paralisa as atividades produtivas e fecha portas para a educação, a segurança e a socialização. As noites se tornam períodos de inatividade forçada. Sem luz elétrica, as crianças não conseguem estudar e o acesso à tecnologia nas escolas é inexistente. Sem eletricidade, o futuro das novas gerações fica ainda mais distante e sombrio. A comunicação também é duramente afetada. Sem energia, rádios e televisores se tornam inúteis, isolando milhões de burundeses do restante do mundo e privando-os de informações que poderiam melhorar suas vidas. Esse isolamento aprofunda ainda mais as desigualdades e as dificuldades diárias. A falta de iluminação pública compromete gravemente a segurança. As ruas escuras se tornam cenários de violência e crimes.
Mulheres e crianças, especialmente, ficam mais vulneráveis a abusos. Em um país já marcado pela pobreza, a falta de energia apenas agrava a instabilidade social e o medo. Economicamente, o impacto é devastador. Negócios não conseguem funcionar à noite. Pequenas fábricas param e os agricultores essenciais à economia do Burundi não têm acesso a tecnologias básicas como irrigação elétrica ou refrigeração de alimentos. Sem eletricidade, o desenvolvimento econômico do país fica travado, limitando as oportunidades de crescimento e melhoria de vida. Com a ausência de uma rede elétrica confiável, a população recorre a métodos rudimentares e perigosos, como velas e lampiões a óleo. Esses meios improvisados causam incêndios e consomem os escassos recursos financeiros das famílias, que poderiam ser destinados a outras necessidades urgentes. Apesar do potencial hidrelétrico abundante, os recursos naturais do Burundi são pouco explorados. A infraestrutura necessária para aproveitar rios e lagos é quase inexistente, e o governo, com recursos limitados, não consegue fazer os investimentos necessários em energia sustentável. Assim, o país permanece preso em um ciclo de escuridão e atraso. A situação no Burundi também reflete uma profunda desigualdade global. Enquanto países desenvolvidos investem bilhões em tecnologia e inovação, o povo burundês ainda luta pelo direito básico de ter luz elétrica. A eletricidade, que deveria ser um bem essencial, continua sendo um luxo para a maioria. Apesar de tudo, o povo burundês resiste com coragem. Organizações não governamentais e iniciativas locais tentam alternativas como painéis solares e pequenas turbinas eólicas, gerando pequenas faíscas de esperança. Embora esses projetos ainda sejam limitados, eles mostram a força de um povo que, mesmo imerso na escuridão, acredita em um futuro mais iluminado. No Burundi, a luz representa mais do que um recurso material. Ela é símbolo de dignidade, de transformação e de sonho. A batalha pela energia elétrica é, na verdade, uma luta pela vida, pela educação, pela segurança e pela esperança de um futuro melhor. Bicicleta é artigo de luxo no Burundi. No Burundi, a bicicleta não é apenas um meio de transporte, é um verdadeiro artigo de luxo. Em um país marcado pela extrema pobreza, possuir uma bicicleta é um privilégio raro, um sonho distante para a maioria da população. Enquanto em outros lugares, as bicicletas representam uma alternativa acessível e saudável, no Burundi, elas simbolizam status e conquista. O preço de uma bicicleta é exorbitante para quem vive com menos de $1 por dia. Mesmo com algumas bicicletas produzidas localmente, o custo continua inacessível. Uma bicicleta básica pode representar meses de trabalho árduo, tornando-a inalcançável para a maioria das famílias. Assim, a falta de acesso a esse meio de transporte limita a mobilidade e agrava ainda mais a pobreza. Sem bicicletas, muitas pessoas são obrigadas a caminhar longas distâncias diariamente para trabalhar, estudar ou buscar alimentos. Isso não apenas consome tempo precioso, mas também impede o acesso a oportunidades de emprego, educação e saúde, perpetuando o ciclo de pobreza. A limitação de transporte também dificulta a migração de moradores rurais para áreas urbanas em busca de melhores condições de vida. O transporte público no Burundi é escasso e ineficiente, aumentando ainda mais a dependência da bicicleta como solução ideal. Porém, como a maioria não pode adquiri-la, muitos recorrem a caminhadas longas ou a táxis coletivos superlotados e caros, enfrentando grandes desafios de mobilidade diária. Para os poucos que conseguem comprar uma bicicleta, ela se torna uma ferramenta valiosa. Uma bicicleta pode significar a possibilidade de transportar mercadorias, aumentar a produção agrícola ou trabalhar em serviços de entrega, abrindo portas para uma vida melhor. No entanto, para a grande maioria, a bicicleta permanece fora de alcance, limitando o acesso a recursos essenciais. Essa situação revela as profundas desigualdades sociais e econômicas do país. Enquanto uma pequena minoria tem acesso a bens, como bicicletas,
a maioria enfrenta uma realidade de carência extrema. A bicicleta, nesse cenário, deixa de ser apenas um meio de transporte para se tornar o retrato de um sistema desigual que marginaliza a maioria. Além disso, a precariedade das estradas e a ausência de infraestrutura adequada dificultam o uso seguro das bicicletas. As vias são mal conservadas e perigosas, aumentando o risco de acidentes em um país onde o sistema de saúde é frágil e o acesso a cuidados médicos é limitado. Apesar dos desafios, a bicicleta ainda é vista como um símbolo de esperança no Burundi. Algumas organizações não governamentais têm se empenhado em oferecer bicicletas a preços acessíveis e promover o transporte sustentável em comunidades rurais. Embora essas iniciativas ainda sejam tímidas, elas representam passos importantes para quebrar o ciclo de marginalização. No Burundi, uma simples bicicleta pode transformar vidas, oferecendo acesso à educação, saúde e trabalho. No entanto, enquanto os preços continuarem proibitivos, a mobilidade seguirá como um grande obstáculo ao desenvolvimento. Mais do que boas intenções, são necessários investimentos em infraestrutura, transporte público e programas que incentivem o uso de bicicletas de maneira acessível e segura. Apenas assim, será possível abrir novos caminhos para um futuro mais justo e próspero para os burundeses. O acesso à saúde, sobrevivendo com o mínimo. A saúde no Burundi é um direito muitas vezes inalcançável para a maioria da população. Em um país marcado por pobreza extrema e escassez de recursos, o acesso a cuidados médicos adequados é uma constante luta. Enquanto em outras partes do mundo, o sistema de saúde oferece atendimento básico, no Burundi, as dificuldades econômicas e a falta de infraestrutura tornam esse acesso uma batalha diária. O sistema de saúde no país é extremamente deficiente. A infraestrutura médica é limitada, com poucas unidades de saúde, muitas das quais carecem de pessoal qualificado, equipamentos e medicamentos essenciais. Em áreas rurais, a maioria da população não tem acesso a hospitais ou clínicas e muitas pessoas precisam caminhar horas ou até dias para encontrar um centro médico. A falta de transporte e a dificuldade de acesso dificultam ainda mais a busca por atendimento médico. Nos poucos hospitais existentes, a falta de recursos é evidente. A superlotação, a escassez de materiais e a falta de médicos qualificados são problemas constantes. Doenças graves como câncer ou complicações no parto muitas vezes não podem ser tratadas adequadamente devido à falta de especialistas. As opções de clínicas privadas são inacessíveis devido aos altos custos, tornando a busca por tratamento médico algo impossível para muitas famílias. A escassez de medicamentos essenciais também agrava a situação. Embora o governo tenha parcerias com organizações internacionais para fornecer medicamentos a preços subsidiados, a quantidade disponível é insuficiente para atender a demanda. Isso faz com que doenças simples, que poderiam ser facilmente tratadas, se tornem fatais. Além disso, os medicamentos disponíveis muitas vezes têm qualidade duvidosa, colocando em risco a saúde dos pacientes. A desnutrição é outro fator que piora o quadro de saúde no Burundi. A insegurança alimentar afeta grande parte da população, enfraquecendo o sistema imunológico e tornando as pessoas mais vulneráveis a doenças como malária, diarreia e infecções respiratórias. A combinação de pobreza extrema e desnutrição cria um ciclo vicioso que dificulta a recuperação de pacientes, especialmente crianças e idosos. Em áreas rurais, onde o acesso a cuidados médicos é ainda mais limitado, muitas pessoas recorrem a práticas de cura tradicional. Embora essas terapias possam ter valor em alguns casos, muitas vezes não substituem o tratamento médico adequado, colocando a vida das pessoas em risco. O uso inadequado de remédios tradicionais pode agravar doenças e retardar o tratamento adequado. A mortalidade infantil é alarmante no Burundi, em grande parte devido à falta de acesso a cuidados médicos adequados durante o parto. Muitas mães, especialmente em áreas rurais, dão à luz em casa,
sem a presença de profissionais de saúde, o que aumenta os riscos de complicações e morte. A ausência de cuidados pré-natais, medicamentos para prevenir complicações e atendimento pós-parto contribui para essa situação trágica. Além disso, doenças como malária, HIV/AIDS e tuberculose continuam a devastar a população. Embora o país tenha recebido assistência de organizações internacionais, o progresso no controle dessas doenças tem sido lento. A falta de conscientização sobre a prevenção e a escassez de tratamentos eficazes dificultam a luta contra essas epidemias. O governo burundês tem tentado implementar políticas para melhorar o acesso à saúde, mas a falta de recursos financeiros e infraestrutura adequada tem dificultado os avanços. A ajuda internacional tem sido essencial para suprir as carências, mas os desafios são enormes. O Burundi precisa de investimentos significativos em hospitais, formação de profissionais de saúde e acesso a medicamentos essenciais para garantir um sistema de saúde mais eficiente e acessível. A situação da saúde no Burundi reflete a pobreza extrema que assola o país. O acesso a cuidados médicos, a falta de infraestrutura e recursos dificultam ainda mais a vida de milhões de pessoas. A saúde deve ser um direito fundamental e o povo burundês continua a lutar por melhores condições de vida e pelo direito à saúde, com a esperança de um futuro melhor apesar das condições desoladoras em que vivem. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.